Irmão, a segunda questão é a seguinte. Na sua descrição, por que o satanista conseguiu tanto espaço dentro da igreja? O Espírito Santo não incomodou ninguém dentro da igreja para denunciar aquele falso profeta ali? Como é que isso tudo pode prosperar num ambiente em que as pessoas estão orando, lendo a Bíblia e invocando o nome de Jesus? Isso ocorre porque Satanás ele precisa de uma matéria-prima para trabalhar. Essa matéria-prima, de novo, vamos cair na questão do pecado. Vamos voltar aí, mesmo para a época de Jesus. Esse tipo de contaminação da igreja não é algo dos nossos tempos, não. Desde a época de Jesus, o sistema religioso ali já estava contaminado com os fariseus. Se eu chamar hoje alguém de fariseu, a pessoa fica irritada comigo. Fariseu não gosta. Mas na época de Jesus, o fariseu, os escribas, os saduceus, eram pessoas muito respeitadas, entendidas de jurisprudência, em interpretação da Bíblia. Eram extremamente respeitados pelo povo. E Jesus conhecia o coração daqueles homens. Ele vai direto no ponto. Hipócritas, sepulcros caiados. E sepulcro caiado, para quem não conhece, é sepultamento, é carne morta, caiado, por fora pintado de branco, né? Mas por dentro está tudo podre. E raça de víboras, hipócritas. Então Jesus, ele discutindo exatamente que aquele sistema estava corrompido. Satanás, ele continua encontrando matéria-prima nos nossos dias porque ainda continua havendo corrupção no nosso meio. Continua havendo mentira, orgulho, soberba, divisão. Isso daí, eu como missionário, viajando por esse Brasil, a gente entra muito em contato também com as feridas do corpo de Cristo. É o que a gente fala até no livro Voz do Clima no Deserto. Entra em contato com o quê? Com as feridas do corpo de Cristo. As feridas. São as partes que ainda não estão restauradas no corpo de Cristo. Então, na verdade, o inimigo ele entra num lugar onde ele sabe que vai ter espaço. Claro, à medida que você dá espaço, ele entra. Outra coisa, a gente sabe, Jesus disse que o anticristo ia aparecer. Sim, é fato. Quer dizer, não tem como evitar. Não adianta a igreja falar, não, nós não vamos permitir que o anticristo venha. Né? Não, isso não. Então, não vamos impedir isso. Por que é que precisa enfraquecer a igreja, já que o anticristo vai vir de qualquer jeito? Porque a igreja tem o poder de oferecer resistência. E quanto mais a igreja oferece resistência, mais o inferno é saqueado, mais vidas são restauradas, mais nomes são escritos no livro da vida. E Satanás não quer isso. Ele quer o poder de destruição total. Se dependesse somente dele, não tivesse nenhum objeto de resistência, ele ia causar destruição total. Então a igreja tem um poder muito importante em oferecer essa resistência. Agora, vale a pena, eu posso fazer uma explanação? Claro. É uma coisa que é importante colocar, quando a gente fala que a igreja, muitas vezes, eu sei que muitos irmãos, eu recebo 300, 500 e-mails por dia, de irmãos que falam, olha, Daniel, eu vou esperar Jesus na minha casa, eu não quero mais saber de ir na igreja, porque eu estou decepcionado com a igreja, eu estou chateado, porque, olha, tem tanta coisa errada. E uma coisa que eu costumo falar nos meus seminários é comparar. Jesus ele nos ensina que a volta dele vai ser como foi na época de Noé. Quando todo mundo ali casavam-se, davam-se em casamento, até que dia veio o dilúvio e levou a todos. Né? Jesus está nos ensinando e faz uma analogia com a época de Noé. E quero lembrar que na época de Noé foi extremamente obediente a Deus. Fez tudo aquilo que Deus mandou. E construiu a arca. Ele separou um casal de cada animal, pôs na arca. E quando veio o dia mau, quando veio o dilúvio, levou toda aquela tripulação da arca à vida. Quem estava fora, estava morrendo. Jesus então nos ensina agora preceitos, princípios espirituais para a construção de uma nova arca, chamada igreja, santa, noiva, restaurada. A arca é essa que Jesus vai buscar. Eu creio e respeito quem tem uma posição escatológica diferente, mas eu creio que a igreja santa será arrebatada antes. Não vamos ver a cara do anticristo, não. Respeito quem tem uma posição diferente, mas a minha vamos ver sim. Não, eu creio que nós vamos subir primeiro. Por isso que o diabo está enfraquecendo a igreja. Eu penso que nós vamos enfrentar o anticristo e seremos poupados das tribulações que Deus derramará sobre o mundo como resultado, as taças de ira, de Apocalipse. São posições escatológicas, eu claro. Respeito quem coloca de forma diferente. Se eu for antes, eu não tenho nada contra ser poupado de tortura. Eu também acho melhor ir. Estou com o ingresso na mão já. Aleluia. Mas se eu tiver que enfrentar, eu quero reconhecer o bichão e dizer, opa, esse aí que todo mundo está dizendo que vem de Deus, não vem de Deus, não. Mas os sinais estão à volta, né? É verdade, isso que vai acontecer. Os sinais estão à volta e estão apontando essa evidência aí. Então, voltando à questão da arca de Noé. Noé separa um casal de cada animal e vai para a arca. Jesus está dando princípios para nós construirmos uma arca, igreja, para quando fizermos alinhados com esses preceitos, nós vamos subir aos céus, vamos ter um encontro com Jesus lá na glória. E muitas pessoas reclamam, puxa, mas a igreja está difícil. Mas eu quero lembrar que na época da arca eu não tenho muitos bichos em casa. Tenho 2 gatinhos e 2 cachorros. Mas eu tenho que trocar a areia do meu gato todo dia. Tenho que jogar uma aguinha onde ficam os cachorros, porque eles fazem as coisinhas deles, né? Agora imagina dentro da arca, boi, búfalo, cavalo, elefante, né, hipopótamo, fazendo as suas coisinhas lá.
10 dias, 15, 20, 30 dias, lá dentro estava cheirando mal, lá fora chuva, né? Mas lá dentro da arca era vida. Então, por mais problemas que você enfrente na sua igreja, não olhe para os homens, tem que olhar para Jesus. Jesus nunca vai te decepcionar. Pedro ele só anda sobre as águas enquanto está fitando em Jesus. Quando ele olha para as circunstâncias, para a tempestade, ele afunda. Então você tem que olhar para Jesus, mantenha-se na igreja, brasa fora do braseiro, ela esfria, cai em trevas de novo, tem que fazer parte da igreja, porque ali está recebendo a palavra de vida, a palavra de salvação, a palavra de Jesus, não tem lá para ficar olhando para os homens, não. Dentro da arca é vida, fora é destruição. Nem pense em cair no mundo, que lá é destruição para a tua vida. Agora, voltando a falar da estratégia dos filhos do fogo, o diabo não corre o risco de, ao mandar alguém infiltrar-se numa igreja, de essa pessoa acabar aceitando Jesus? Porque ele vai estar no meio da palavra de Deus, gente orando, gente louvando a Deus. Como é que é isso? Claro. Eu acho que até que eles devem ponderar esse risco calculado. Isso aconteceu comigo, graças a Deus, né? Ah, é? Como é que claro, foi? Eu me converti numa igreja evangélica. Eu namorava com uma moça, vou ter que sumariar também, estamos na televisão, né? Mas eu namorava com uma moça evangélica, né? E ela não sabia dos seus pais? Não sabia que eu tinha envolvimento com satanismo, com alta magia. E eu frequentava a igreja com eles. E naquela igreja, eu me divertia de ir. Porque o líder de louvor daquela igreja era homossexual. Ele não era satanista, mas ele tinha um ponto de legalidade, tinha um pecado, e fazia com que houvesse uma contaminação naquele louvor, era um louvor que não passava do teto. E eu via as entidades, via os demônios ali. Até que uma ocasião, que eu fui naquela igreja, eu vi um pastor ali pregar. Eu nunca tinha visto aquele homem pregar até então, mas a hora que ele subiu no púlpito, aqueles demônios recuaram, se afastaram. Eu senti dele um ódio, uma ira, um ódio que ser humano não é capaz de sentir, um ódio que vem do inferno, e tentei lançar um feitiço contra ele naquele dia, não deu certo. Noutra ocasião, aquela moça tentou marcar, a moça que namorava comigo, marcou um encontro, uma reunião com aquele pastor, eu fiz feitiços, encantamentos contra ele, a noite inteira, e olha, meu irmão, como é bênção ser filho de Deus. Ser filho de Deus, você tem acesso à sala do trono, em qualquer lugar que você esteja, na rua, no trem, no metrô, no ônibus, linha direta com a sala do trono. Agora, quando o cara está ligado com o demônio, lá com o capeta, você tem que fazer pentagrama no chão, tem que estar apontado para a direção certa, tem que ter alguém... Você fazia isso? Fazia, tinha uma parafernália. Era um monte de detalhes ali. Então, eles são muito minuciosos. O termo ritual vem de algo rigoroso, né? Rígido. Não pode ter erro. Errou, dançou. Não funciona, né? O capeta não vem. E aí, então, fiz todas as cerimônias e pensei que ia matá-lo, né? No dia do encontro ele não foi, pensei que realmente ele tinha morrido. E aí, marcamos 3 vezes esse encontro, né? As 3 vezes eu fiz encantamentos, feitiços, pedi mais ajuda de outros feiticeiros, e todas as vezes ele foi sendo preservado. Foi acontecendo milagres, ele foi sendo preservado. Né? Eu estou sumariando bastante isso aí. Claro, quando eu conto no seminário é 40 minutos. Aqui eu estou compactando. E até que ele acabou indo num desses encontros. Na última vez eu tinha certeza que o homem ia morrer. Né? E quando ele apareceu, eu não conseguia nem olhar para ele. Era um homem cheio do poder do Espírito Santo. Eu não sabia o que era isso, mas a impressão é que se eu olhasse para ele demais, se eu tocasse nele, eu ia cair por terra. Ele me levou para a sala dele, eu entrei primeiro, ele entra atrás de mim, tranca a porta a chave. Quando trancou a chave, eu falei, poxa, a coisa vai pegar para o meu lado aqui, né? Rapidamente eu olhei para a janela e vi grades na janela. Num cálculo rápido mental, descobri que eu tinha que emagrecer muito para passar por aquelas grades. E aqui eu falei, pastor, eu não quero mais falar com o senhor, não. Eu preciso ir embora. Né? E ele falou, olha, eu não vou falar com você não, filho. Você não quer conversar, não vou conversar. Vou apenas orar por você. Impôs as mãos sobre minha cabeça, perdi a consciência, e foi uma guerra, foram 3 horas e meia ali. E... Ele sabia? Não sabia. Ele sabia apenas que alguma coisa estava de errado comigo. Tá. Quando ele orou, manifestou uma entidade, e ali foi uma guerra. E quando eu saí de lá realmente renovado, transformado por Jesus. E a tua irmandade, não foi atrás de você? Claro que foi, até hoje. Ah, é? Não desistem, não. Mudam as estratégias, Existe risco de vida para quem abandona a irmandade? Existe sim. Nós somos ameaçados e houve muitos atentados contra a minha vida, contra a minha pessoa, contra a minha família, que me fez já mudar de casa 3 vezes. Né? Momentos até que eu morava Isso que vai acontecer agora não é um atentado da Irmandade. É um atentado da coisa chamada televisão. Nosso tempo acabou. Você acredita? Ok. Deixa eu mostrar os livros e você vai falar como é que a gente faz para te convidar, para você falar na igreja, e também como é que a gente faz para comprar os livros, né? Ok. Vamos lá. Deixa eu mostrar um por um, né? Senão, enquanto você vai falando, Filho do Fogo. Filho do Fogo, Descortinado da Alta Magia, foi o nosso primeiro livro da série.
né? Vai retratar essencialmente o meu testemunho de vida, como eu entrei para o satanismo e como eu me converti. Guerreiros da Luz, o treinamento. Quando você tem um chamado, você também tem um treinamento para o chamado, vai mostrar esse treinamento, como foi o preparo para o nosso chamado ministerial. E Voz que Clama no Deserto fecha a trilogia. Estamos agora escrevendo o 2º volume, cada um desses livros são 2 volumes. Voz que Clama no Deserto vai mostrar os nossos 2 primeiros anos de ministério, onde entramos em contato com alguma das feridas do corpo de Cristo. Então, esses 3 livros podem ser... A irmã Isabela é a moça que você namorava ou não? Não, essa é minha esposa. Aquela lá não deu certo. Aquela lá não era de Jesus. Só te levou para a fé e nada? Mas ali foi um outro... Ela era evangélica não praticante. Né? Existe isso, é? Existe, infelizmente existe, meu irmão. Bom, como é que a gente faz para te convidar, Daniel? Pode mandar por e-mail para a gente, né? danielmastral@hotmail.com, né? Também pode acessar o nosso site, www.guerreirosdaluz.r8.org, ou então pode também entrar no site da nossa editora, Editora Naós, www.editoranaos.com.br. Uma última pergunta, ainda que estoure o tempinho, mas eu preciso te fazer essa pergunta. Daniel, você não acha que a igreja evangélica está ficando mística demais? Nós estamos vendo alguns exageros, sim. Eu creio que o grande erro, meu irmão, é que muitas vezes nós estamos fazendo de experiências pessoais doutrina. Isso é errado. Qualquer coisa que saia da palavra de Deus, aí alguma coisa está ficando estranha. Por isso, nossos livros, ou também no nosso seminário, a gente procura pautar na teologia, na palavra de Deus. Saiu da palavra de Deus, está entrando coisa do bicho aí também. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Daqui 3 minutinhos voltamos com o Vejam Só.